de secretário jurídico? Bem, era o de assessoria, o de pesquisa. Os tempos ainda permitiam dizer que era o de um assessor, que preparava pesquisas e, eventualmente, inventava votos para os ministros. Estávamos muito longe da grande crise do Supremo que viria já no meu tempo no tribunal, quando algumas questões multitudinárias, FGTS, eu acho que é o símbolo mais expressivo, de repente abarrota o tribunal com 300 mil processos idênticos, e a partir daí o assessor se torna uma figura central, porque era humanamente impossível supor-se que o ministro tomasse conhecimento pessoalmente de cada processo. Naquela época ainda se podia dizer. Ministro, mas o senhor está se referindo ao gabinete do ministro Evandro Luiz e Silva, esse que foi abarrotado no processo? Não. Eu estava dizendo, naquela época em que se via como secretário, a função do secretário jurídico era de um verdadeiro assessor, que preparava pesquisas, estudos para o ministro, mas se podia dizer que o ministro era pessoalmente responsável por cada voto. Chegamos num momento bastante interessante, isso já é uma experiência profissional no seio do STF. Sim, é claro. Foi a primeira. Eu conheci o Supremo Tribunal recém-formado, quando vem para Brasília em março de 1961. Tenho, de 1965 a 67, essa primeira experiência do STF por dentro. De já ver coisas, tomar conhecimento enfim, de crises, de desavenças entre ministros, etc. Então foi uma experiência inesquecível. O ministro Evandro, enfim, os ministros do STF da época dispunham de uma equipe grande, uma equipe pequena? Não, pequena. Como eram os gabinetes? O gabinete não teria dimensão maior do que esta sala. Onde se situavam sentados o ministro, o secretário jurídico, uma datilógrafa titular e uma datilógrafa auxiliar. E ainda, quando precisavam, ali se situavam o motorista e o capinha, o auxiliar de plenário do ministro. Isso era tudo. Cada ministro tinha um capinha? Tinha. A diferença exata entre o capinha, na época que o senhor foi assessor, a diferença exata entre o capinha e o assessor jurídico qual era? Não, o capinha não era um funcionário de qualificação jurídica. Era o auxiliar de plenário do ministro, carregado a partir da capinha, de vestir o ministro para o início da sessão, era o encarregado de botar os processos em ordem e levá-los ao ministro à medida em que chamados, etc. Você lembra particularmente alguma dessas disputas ou desavenças que o senhor qualificou como ricas na sua experiência enquanto assessor jurídico? Na sua primeira experiência no Supremo? Supremo? Não, nada. Sim, algumas coisas significativas. Não queria personalizá-las passando tanto tempo, mas
um momento marcante, que foi a do ato institucional número 2, em que a solução pregada pela linha dura de cassações no Supremo Tribunal prevalece a solução mais suave de aumentar de 11 para 16 o número dos ministros do Supremo Tribunal. Claro que a recepção pelo tribunal desses 5 não foi a mais cordial. E eu costumo citar um exemplo, porque talvez era um parlamentar muito agressivo, muito sarcástico, brilhante. E a Leomar Rolieiro foi, sem dúvida, o que o tribunal recebeu com mais restrições, pelo estilo parlamentar, pelo estilo agressivo, etc. Viria a tornar-se um dos ministros mais liberais da história do Supremo. Quando o senhor assume como secretário, a Justiça Comum já não era mais responsável pelos chamados crimes contra a ordem política e social. Foi exatamente nesse período. O AI-2. O AI-2. Eu entrei. Exato, eu entrei pouco antes do AI-2. Mas ainda assim, havia algum mecanismo para que crimes dessa natureza chegassem de alguma forma ao STF, Sim, por exemplo? sim. Os documentos constitucionais militares mantiveram sempre como um gesto cerimonial um recurso ordinário do STM ao Supremo no julgamento de civis. Sem maiores resultados. O senhor tem lembrança de qual era a inclinação do ministro Evandro em relação ao governo? Bem, Quando obviamente. ele julgava um ato do governo? Não, obviamente eu creio que ele se portou como magistrado. Agora, emocionalmente, claro, era um homem adverso a todo aquele movimento de militarização do regime. E o senhor tinha proximidade pessoal com ele a ponto de testemunhar Sim, porque esse conflito que ele devia estar sentindo? Sim, Magistrado e discutíamos processos e depois discutíamos também acontecimentos políticos. Então, eu estaria correto em afirmar que quando o senhor diz que ele é um grande mestre, não é apenas um grande mestre de direito? Não. É um homem de uma verticalidade e de uma biografia toda ela extremamente identificada com a defesa das liberdades, desde a adolescência praticamente, como fica magnificamente retratado no livro Depoimento que vocês publicaram, Salão dos Praços Perdidos. Ministro, em 1966, os crimes contra a economia popular também passam para a jurisdição da Justiça Militar. Ainda assim, o ministro Evandro Lins e Silva é relator de alguns habeas corpus anteriores ao período de 66, que apreciava a conduta de padeiros, açougueiros, etc. O senhor se recorda disso? Não, essa identificação processual dos crimes contra a economia popular aos crimes políticos vem bem de antes, vem do Estado Novo,
no Tribunal de Segurança Nacional. E onde Evandro Lins é um dos advogados mais frequentes, defende mais de 1000 processos, entre eles muitos relativos à segurança nacional e de acusados políticos de todas as cores e de todas as tendências, desde os esquerdistas, os comunistas, os esquerdistas, que foram a clientela predominante, até acusados de espionagem nazista. Né? Então, não foi com a saída do ministro Evandro Lins e Silva que o senhor deixou de ser secretário jurídico? Não, eu tinha terminado o meu período pouco antes. E aí o senhor volta ao Ministério Público? Eu aí volto ao Ministério Público. Volto ao Ministério Público e já pondo um pé na advocacia. Naquela época era possível. Com o escritório que viria a montar com outros advogados já estabelecidos em Brasília, que Vitor Nunes viria a montar pouco depois de aposentado, com quem eu trabalharia até assumir a Procuradoria-Geral da República em 85. E o ministro Vitor Nunes, ele era o titular do escritório? Então, era o patrono do escritório? Era a figura dominante. Ele lhe convidou? Ele convidou ainda nós chamávamos no velório, a sua aposentadoria, Vitor Nunes, que era um homem muito objetivo, né? Enquanto Evandro dava expansão à sua revolta, ao seu protesto, o Vitor Nunes cogitava logo de quem é que toparia a aventura de montar um escritório com ele. Quem topou? O senhor se lembra? Lembro. Cláudio Lacombe, advogado desde os primeiros dias de Brasília, já vindo de um escritório importante do Rio de Janeiro, que é da Ilha Almeida Magalhães. Pedro Gordilho, José Guilherme Vilela, eu, Oswaldo França, que era secretário do ministro do Supremo, que se encarregava da parte administrativa. Salvo engano, éramos esses os escritórios. Depois, quando, juntamente comigo, é aposentado do Ministério Público, Zé Gerardo Grossi também se incorpora. E, posteriormente, o escritório se expande, associando-se a um grupo no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Você pode saber quem eram esses grupos, se eles ainda existem? Bem, o escritório de São Paulo era um escritório já de tradição, montado já então falecido, o professor Jorge Americano, e vários outros advogados. No Rio de Janeiro, é Vitor quem organiza o escritório, do qual viria a participar Euclides Aranha, filho de Oswaldo Aranha,
Célio Borja, então deputado, vários outros advogados mais jovens, inclusive Bento Ribeiro e o próprio Zé Gerardo Grossi. E, posteriormente, depois de aposentado normalmente no Supremo Tribunal, Oswaldo Trigueiro. Ministro, então, o senhor, se eu acompanhei bem, Isabel perguntou sobre suas memórias acerca do afastamento da UNB. Uhum. O senhor também foi afastado pelo governo do seu cargo no Ministério Público. Foi. Como o senhor aconteceu? Bem, pelo Diário Oficial. O senhor regressou pelo Diário Oficial? Só pelo Diário Oficial. Havia uma justificativa? Não se tinha essas cerimônias. Né? Mas o senhor atribui ao... O ato institucional depois viria a ser numerado como o número 1, distinguia atos de subversão e de corrupção. O ato no número 5 perdeu a cerimônia. Era no interesse da Revolução. Então, mais gentil para uns, menos gentil para outros, porque não os distinguia de certos companheiros que você não gostaria de escolher. A que o senhor atribui o fato do governo imaginar o senhor ou ver o senhor como o inimigo da Revolução? Bem, não posso identificar precisamente. Posso lhe dar 2 ou 3 diretivas. No dia 9 de abril de 64, dia do decreto do ato institucional, é também o dia do que a briosa Polícia Militar de Minas Gerais chama de a tomada da Universidade de Brasília. Eu me lembro, estava dando aula numa sala que dava para um jardim interno. E, de repente, vejo militares com uniforme de campanha rastejando por esse jardim. É o que nos desperta para que a universidade tinha sido tomada pelas forças militares, pelas forças da Polícia Militar de Minas. E uma dezena e 2 dezenas, no máximo, de professores somos depois chamados à reitoria e gentilmente convidados ao Camburão e levados primeiro para o Teatro Nacional e depois para as instalações militares. Você foi então preso? Hein? Você foi preso? Preso. E isso rendeu, naquela época, tudo era mais cerimonioso, uma cassação dependia de uma investigação. Então fui chamado, interrogado por algumas horas, depois interrogado pelo comandante das Forças Militares de Brasília, não me lembro se era Polícia do Exército ou Guarda Presidencial. E sei que esta investigação é encaminhada ao Rio de Janeiro com recomendação de cassação. Mas ela não veio. O ato institucional de 64 limitava a 6 meses o poder do presidente de
caçar mandatos, suspender direitos políticos e demitir ou aposentar servidores. Não veio. Desde então, conforme o ambiente, eu recebi ou não boatos de que meu nome voltava a circular na zona do perigo. Não sei, quer dizer, não sei das chamadas forças do esquema de segurança, se houve mais alguma. Esta primeira, quer dizer, a prisão, a tomada da Universidade de Brasília e os interrogatórios no Exército aqui em Brasília foram coisas infantis. Era o movimento da UNE, particularmente a recepção a Fidel Castro como presidente da UNE em exercício. Me lembra bem que impressionou muito o interrogador. Uma foto de um dos jornais principais do Rio de Janeiro, que era uma porta fechada de um hotel. E a legenda era que Fidel só recebeu a sós do presidente da UNE, José Paulo Pertence. E isso durou horas para saberem o que eu tinha conversado com Fidel. Até que eu digo, você acredita mesmo que alguém conversa com o Fidel? Eu ouvi durante 3 horas. Mas, e outras coisas, de Belo Horizonte, de movimentações estudantis, corriqueiras, um júri simulado que fizeram na universidade, em que eu participava, que eu comandara de Minas, em que eu comandara a defesa de Fidel Castro. Bem, surge aí na política menor, por volta de 65, 66, abre-se uma vaga no Tribunal de Justiça destinada ao Ministério Público. E aí, 2 correntes se formam em torno de dois membros mais graduados do Ministério Público. E creio que, para evitar incluir na lista o Procurador-Geral, porque este seria o favorito, era um endeusador dos militares, militante. Você recorda o nome? Faz questão? Procurador-Geral do Distrito Federal. Ah, do Distrito Federal. Nossa, doutor Guimarães. Então, eu creio que o tribunal, para evitar a inclusão do Procurador-Geral, resolve incluir na lista alguém que não tinha chance. E eu era o jovem promotor, com o título de primeiro classificado no concurso, então sou incluído nessa lista. Eu sei que o Procurador-Geral jamais me desculpou. Acreditou na minha inocência nesta manobra política do tribunal. E
Então, ao que me dizem, quando sobrevém o AI-5, a junta militar, o Gomes Silva no Ministério da Justiça, teria partido do inconformismo desse procurador a provocação para que o meu processo fosse retomado das gavetas e viesse a aposentadoria. Mas isto eu sei assim, sem poder confirmar. A sua vinculação ao ministro Evandro Lins e Silva poderia também ser? Sim, tudo isso. Né? Tudo isso. Eu já trabalhava no escritório como escritor Luz, trabalhara no Supremo com o Evandro Lins. E, enfim, era ligado a uma série de políticos da esquerda já punidos ou a serem punidos. Então, embora lhes dê notícia desse boato, eu não assumo compromisso com nenhuma das versões. Mas isso é bem particular, ministro. O senhor foi preso algumas vezes. Eu fui preso nesta data de 64 e, enfim, já no AI-5, chamado a depor no que seria a formalização do IPM da UNE. O IPM teve um destino inglório. Quando tomaram a sede da UNE em 64, recolheram todos os papéis que lá encontraram e com eles montaram o IPM, afora investigações que seguiram por anos. Ao que consta, o inquérito ficou tão volumoso que ameaçava derrubar o prédio de uma auditoria no Rio de Janeiro. Então acabou arquivado por segurança arquitetônica. Me intriga um pouco. Promotor de justiça, ser chamado a depor, o senhor chegou a ser preso na comissão de promotor de justiça? Não fui preso, fui convocado, convidado. O senhor não chegou a ser algemado? Não. Não chegou a sofrer violência física? Não. Ministro, o senhor falou que o senhor tomou conhecimento da sua aposentadoria pelo Diário Oficial? Sim, eu não estava cogitando daquilo naquele momento. Nenhum boato me chegara, não, até aqui. Seu sentimento no momento? O senhor se lembra qual foi? Bem, já então, em situação pessoal, era um homem casado com filhos. E não é cômodo saber que perdera o que então era o rendimento básico, que era os vencimentos de promotor. Mas, a partir daí, me integrei no escritório, no dia a dia do escritório. Enfim, sobrevivi sem maiores problemas. E durante um bom tempo o senhor ficou integralmente dedicado à advocacia? Sim. Como foi esse período? Bem, muito ativo, excitante, circulando permanentemente Rio, São Paulo, Brasília, no final, Belo Horizonte, com um relativo êxito profissional,
nas horas que a profissão me permitia, participando de duas trincheiras que restavam. A defesa de perseguidos políticos na justiça militar e o início de participação no movimento da Ordem dos Advogados. Podemos contar brevemente como o senhor definiria sua atuação em uma trincheira e em outra trincheira? Sim. Na Justiça Militar, participei uma dezena ou duas dezenas de processos, não mais que isso. Até porque as auditorias principais e o Superior Tribunal Militar, na maior parte do tempo, funcionavam no Rio de Janeiro. As auditorias no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, sempre que me foi possível, participei e ajudei na defesa, desde estudantes a líderes sindicais, a políticos passados. E na defesa que envolvia o escritório globalmente do presidente Juscelino Kubitschek e de um outro processo que já mais no final do período militar teria grande projeção, que foi a dos sindicalistas do ABC nas greves de 79 e 80. O mais destacado deles, o futuro presidente Luiz Inácio. Você foi advogado do presidente Lula? Sim, participei da equipe. Qual a imagem que o senhor tem da Justiça Militar nesse período? Das auditorias e do Sim. STM? Bem, há muitos que elogiam desbragadamente a Justiça Militar, porque teria evitado violências maiores. Eu acredito que, em certos casos, esses elogios podem ser merecidos por uma circunstância. A Justiça Militar era mais bem informada que a Justiça Civil. Então, sabia os momentos em que poderia liberalizar-se e os momentos de endurecer. Afora isso, as lembranças que tenho de algumas auditorias são tristes. Pelo desrespeito, pelo deboche, pelos oficiais com a botina em cima da mesa, com um sorriso de ironia durante a sua sustentação, etc. No Tribunal Militar, não. No Tribunal Militar, em termos de cordialidade, era exemplar. Ora mais duro, ora mais leniente. E aí eu creio que o que determina melhor isso é a maior informação de que tinham da conjuntura.
Isso, então, uma breve pergunta sobre a advocacia. Era rentável advogar para presos políticos? Não, eu nunca exerci profissionalmente essa Defesa de presos políticos. advocacia. Enfim, honorários eram o outro departamento do escritório. O senhor advogava pro bono para presos políticos? Sim, Qual seria a sua especialidade? nunca tratei de honorários. Qual seria a sua especialidade Muito genérica, porque é muito centrada no Supremo Tribunal, em que não se presta muito a especializações rígidas, quer dizer, pelo menos para o militante diário do Supremo Tribunal. Enfim, eu sempre fui um pouco pretensioso, então ia de um contrato a uma questão penal, uma questão de servidor público, com muita facilidade. Eu variava nesses problemas. O dado que eu gosto de frisar é que, com relação aos acusados de crimes políticos, fossem eles pessoas de recurso ou não, eu jamais cogitei de honorários. Perfeito. E assim foi até quando? Bem, O senhor viveu exclusivamente da advocacia, ainda que com uma militância na advocacia pro bono e uma militância na OAB? Na OAB. Na OAB, eu sou eleito conselheiro federal, conselheiro seccional do Distrito Federal. Princípios de 70, por aí. Em 77, sou eleito conselheiro federal pelo Distrito Federal. Nessa condição, fui vice-presidente do Conselho Federal, candidato derrotado à presidência. E, de qualquer forma, participei do Conselho Federal da Ordem até 1985, quando Tancredo Neves escolhe meu nome para a Procuradoria-Geral da República. Que ocorre em que ano, perdão, na sanção? Procurador? Para Procurador-Geral da República? 85. 85. Na posse que não houve Tancredo. Ainda antes o senhor chegou a ser anistiado? Fui anistiado isso, na lei de 78, né? 79. E representou pouco para mim. Foi, como eu já tinha poucos anos de promotoria, um aumento significante nos proventos. Eu não optei pela volta. O senhor não voltou nem Não. para a promotoria? Não voltei. Nem para o UNB? Não, também não. No UNB, participei da solenidade, porque quando veio a anistia na UNB, já era Procurador-Geral da República, mas nunca consegui conciliar as duas posições, as duas atividades, então eu nunca mais voltei a lecionar. Né? Mas simbolicamente a sua anistia representou alguma coisa? Bem, na universidade teve um valor simbólico. Né? Ser recebido na UNB.
Ministério Público, como eu optei por não voltar, não foi fato de maior significação. O senhor seguiu, então, até a sua nomeação para Procurador-Geral da República, o senhor seguiu advogando? Advogando.